graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 11, Epístolas Paulinas 3. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses. O capítulo 4, Colossenses, foi tratado dos seguintes assuntos. Tópico 1, Introdução à Epístola de Colossenses. Por que a Epístola aos Colossenses foi escrita e qual o seu tema? Tópico 2, a doutrina correta sobre Cristo. Por que Paulo explana a deidade e humanidade de Cristo aos Colossenses? Tópico 3, a aplicação da verdadeira doutrina. O que Paulo quer dizer quando ora para que Deus abra a porta da palavra em Colossenses capítulo 4, no versículo 3. E hoje, no tópico 1, introdução à epístola de 1 Tessalonicenses. Amados, a primeira cidade europeia a ser visitada nas viagens missionárias de Paulo foi Filipos, onde ele e Silas foram açoitados e aprisionados. Depois de soltos, os dois evangelistas, corajosamente, continuaram sua jornada para Tessalônica, a uma distância de 160 quilômetros. Isso era feito a pé, hein? Em Tessalônica, Paulo pregou na sinagoga e muitos judeus e gentios que temiam a Deus foram salvos. Mas observe, a popularidade de Paulo e Silas como mestres cristãos enraiveceram os judeus ortodoxos, que organizaram uma multidão para capturar os dois. Jason e alguns irmãos foram aprisionados, sendo acusados de cooperarem com Paulo e Silas em transtornar o mundo e proclamar outro rei, Jesus. Depois foram libertados, e Paulo achou melhor ir para Bereia. Com a sua súbita partida, Paulo não teve tempo de cuidar devidamente dos novos convertidos, quanto à sua nova vida em Cristo. Ele tentou voltar, amados, 2 vezes, e nós vamos repetir um pouco sobre isso também, mas foi impedido pelos líderes judeus. Finalmente, Paulo decidiu enviar Timóteo para encorajar a igreja. Assim, foi o relatório de Timóteo em relação a esta viagem que fez com que Paulo escrevesse a carta aos Tessalonicenses. Tessalonicenses é uma carta muito valiosa, amados, para o crente hoje, por 2 razões básicas. Primeiro, ela dá um relatório de como Paulo implantou a igreja numa comunidade pagã e como ela foi usada pelo Espírito Santo para espalhar o evangelho no mundo antigo. Segundo, essa igreja local recebeu a explicação mais clara do Novo Testamento sobre o arrebatamento da igreja como corpo de Cristo. Entenda, Paulo planejara ficar em Tessalônica por maior período, mas a perseguição fez com que ele encurtasse sua permanência. Quando Timóteo encontrou Paulo em Corinto, ele relatou o que se passava em Tessalônica. Nesta epístola, temos 3 fatos a destacar. Primeiro, a igreja em Tessalônica estava crescendo e evangelizando, e por isso merecia ser recomendada. Segundo, os inimigos de Paulo o tinham infamado, chamando-o de charlatão e declarando que ele estava interessado somente por causa de suas riquezas. Esses homens corrompidos proclamaram que a prova do mau caráter de Paulo era a de que ele fugira covardemente e não queria voltar. Terceiro, esses crentes tinham dúvida e perguntas sobre a segunda vinda de Cristo. Vamos entender isso melhor, amados. Alguns estavam recusando trabalhar, porque Cristo poderia voltar a qualquer momento. E também se recusava a respeitar os líderes da igreja. Outros estavam pecando abertamente, sem encarar a volta de Cristo. E um terceiro grupo de crentes tinham perguntas sobre o futuro dos santos que morressem antes de Cristo voltar. Amém? Em resposta a essas perguntas, Paulo escreveu a 1 Tessalonicenses, em 52 AD, Anno Domini, durante uma permanência de 18 meses em Corinto. Amados, esta carta preocupou-se principalmente com a primeira fase da sua vinda, o arrebatamento. Ou seja, a igreja sendo poupada da ira de Deus ao ser tirada,
a necessidade de manter uma vida irrepreensível para o encontro dos santos com Cristo nos ares. Amém? A segunda Tessalonicense trata da segunda fase da vinda de Cristo, a manifestação. Este é o tempo em que ele virá para julgar o mundo e estabelecer seu reinado por 1000 anos. Ok? Então, qualquer dúvida aí, vocês depois vão lá nos comentários e deixam as suas perguntas. No primeiro capítulo, Paulo defende o evangelho por ele pregado, lembrando que 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Nosso evangelho que chegou até vós, não somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo. A mudança radical em suas vidas, quando eles aceitaram a Cristo, deveria ser prova do verdadeiro poder do evangelho. Paulo cita 3 aspectos da conversão que demonstram a validade da salvação como um milagre espiritual e não como uma filosofia enganosa. Primeiro, a mensagem da salvação que chegou a eles fora acompanhada pelo poder de Deus. Segundo, eles agora transformados eram uma prova viva do poder da operação milagrosa de Deus, deixando o paganismo para seguir a Cristo. Terceiro, Paulo relembra que eles haviam testemunhado o poder do evangelho diante da conversão e transformação de outros, ao ouvirem a palavra ministrada por eles. No capítulo 1, verso 9 e 10, resume a experiência da conversão da igreja. Paulo diz que estes crentes se converteram para servirem a Deus. Uma conversão que não muda o viver, amados, não é uma verdadeira conversão. Amém? No versículo 10, é um dos mais importantes pontos de apoio ao ensino sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. Paulo assegura que Cristo virá para livrar os crentes da ira de Deus, que está para se manifestar. No capítulo 1, versículo 10, acrescenta: e para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha, Paulo sabia que a fé de um convertido depende muito do exemplo visto naqueles que o levaram a Cristo. Um ataque à reputação de Paulo é um ataque à fé dos novos convertidos. Por isso, ele defende o ministério de seus colaboradores, respondendo às seguintes acusações. Agora nós vamos falar das acusações, ok? A primeira acusação: Paulo pregava visando o louvor próprio e o dinheiro do povo, e fugiu da cidade como um covarde. Esta resposta à primeira acusação, Paulo lembra aos crentes que ele e Silas tinham vindo para Tessalônica logo após uma experiência muito amarga em Filipos. Eles não estavam buscando a glória dos homens, mas a aprovação de Deus. Amém? Segunda, Paulo e seus colaboradores não estavam preocupados com os crentes. Do contrário, teriam voltado a Tessalônica. Em resposta à segunda acusação, Paulo lembra os crentes que ele tinha zelo por eles, como pai por seus filhos. Embora longe, Paulo e seus companheiros continuavam a pensar e a orar por eles. De fato, Paulo e Silas tentaram voltar 2 vezes, mas Satanás os impediu. Finalmente, quando Paulo não pôde mais suportar a incerteza, ele enviou Timóteo para ver como estava a igreja. Quando Timóteo voltou a Paulo, em Corinto, ele relatou que a igreja tessalônica estava forte na fé e no amor. Mas observe, eles exultaram com as notícias. Paulo e Silas tinham orado noite e dia para que a igreja se tornasse firme na fé. Agora, ao ouvir a resposta dessa oração, Paulo ora mais ainda por 2 coisas específicas. E para nós encerrarmos nossa aula de hoje, no capítulo 3, versículo 12 e 13. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade
isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém? Então, na próxima aula, tópico 2, o ensino sobre o arrebatamento. Vamos responder as seguintes questões. Qual o fundo histórico da palavra parousia? Qual a diferença entre o dia do Senhor e o dia de Cristo? Amém, amados? Então, observe. A igreja de Tessalônica teve um privilégio de receber uma revelação bem profunda. E essa revelação que nos traz esperança nos nossos dias, de como será o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos e a igreja que será transladada para o encontro com o Senhor nos ares. Ok? Então, se você tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, porque é um tema bem forte, bem atual. Deixa ali sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Se você gostou, deixe aí o seu like, né? Não esqueça de divulgar o canal. Vamos atingir um número maior de pessoas para que essas pessoas sejam atingidas pelo Evangelho de Cristo e que todos nós possamos fazer a obra que o Senhor nos entregou. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.